Bom, se você vive nos altos e baixos dentro do seu negócio, seja você um mentor, seja você um prestador de serviço, um empreendedor, vive naquelas oscilações de faturamento, oscilações de clientes, oscilações de vendas, eu vou falar um pouco sobre isso nesse vídeo, sobre um case que eu atendi na semana passada de uma mentorada minha e vou te mostrar 3 ações. Na verdade, eu vou te mostrar alguns fatores e problemas que possam estar por trás disso, a raiz, o cerne dessas oscilações e as 3 ações que você precisa implantar para que você saia desse alto e baixo, desse apagar incêndio a todo tempo. Então fica nesse vídeo aí até o final. Eu sou boa no que faço, mas travo. Essa foi uma das frases de uma mentorada minha na semana passada, quando estávamos numa sessão da mentoria. Para contextualizar um pouco esse assunto, essa mentorada é uma hipnoterapeuta. Ela me disse que ao longo dos últimos primeiros 6 ou 5 primeiros meses do ano, ela faturou em média R$100.000 por mês. Tá? Ganhou até premiação, enfim. Só que no último mês, esse faturamento caiu drasticamente para R$20.000 por mês. E aí ela desesperou, é óbvio. Ela falou, pô, eu sou muito bom no que eu faço, Carlos, mas eu travo em muitos momentos. E aí o que ela comentou? Que no último mês ela inclusive ficou doente, as coisas não deram certo, ela se sentiu sobrecarregada demais, sem tempo para fazer as coisas dela. Então se a gente parar para analisar, talvez seja uma autossabotagem. Por quê? Aí eu vou explicar, vou contextualizar tudo aqui, tá? Uma coisa é certa aqui, tá? Ela é muito boa em venda, tá? Eu acho que isso ficou óbvio. Por quê? Eu não falei pra vocês, mas ela fez R$100.000 sozinha. Sem ajuda, sem ninguém, sem atendimento, ou seja, ela atende o cliente que chega e faz a sessão, faz tudo sozinha. Então, ela é muito boa em venda, muito boa em comunicação, muito boa em relacionamento interpessoal. Como que ela fazia tudo isso? Primeiro, ela vem do mundo corporativo, tá? A gente tem que entender isso. Ela vem do mundo corporativo, ela está acostumada com essa pegada mais forte de relacionamento interpessoal e ela usou isso depois que fez transição. E até aí tudo bem. Só que uma das outras características dela, que ela me trouxe, é perfeccionismo, centralização e muitas vezes querer agradar a todos. Ou seja, ser uma pessoa ser uma para cada pessoa para que agrade aquela pessoa. Ou seja, ela não quer deixar ninguém de fora. Isso é bom e ruim. Por quê? Bom, porque as pessoas querem muito isso, querem alguém que dê atenção o tempo inteiro. E aí, num curto prazo ou num círculo mais íntimo, isso gera valor e as pessoas vão pagar você e às vezes você vai vender muito com isso. O problema é, isso não se sustenta a longo prazo. Por quê? Porque você está sendo uma pessoa para agradar a todos, e isso cansa, isso, ao mesmo tempo que você está fazendo muito dinheiro, você também está se corroendo por dentro, tá? Porque você não está sendo quem você deveria ser. Agora, tá, mas e aí? Ela vai deixar de faturar R$100.000? Não, eu não estou falando disso, eu estou falando dela modelar o comportamento dela para ela ultrapassar esse valor, inclusive. Tá? Esse valor talvez seja o limite dela dessa maneira, que é muito bom, que é ótimo, mas a que preço? Posso faturar mais a um preço menor? Para minha saúde, para minha família, para os meus comportamentos, para quem eu sou de fato? Então, esse é um pensamento que já fica agora no início, tá? E aí, investigando, e claro, se relaciona muito bem com as pessoas através de agradar as pessoas, isso cobrava um preço muito alto dela, que é estar disponível o tempo inteiro. Então eu faço grana, mas estou disponível o tempo inteiro. E aí aquilo cria uma bola de neve, do qual mesmo entrando um cliente novo, você já está... Aquele valor que aquela pessoa te pagou, valeu a pena? Ou tá te sugando até a tua alma, entendeu? E mais cliente novo, e as coisas vão andando, até que o faturamento começa, você cai performance e o faturamento começa a cair também. Bom, então a gente investigando ali juntos na sessão, a gente descobriu 3 travas emocionais simples, tá? Primeira, medo de julgamento. Ela quer agradar demais a todos
tá? Como eu disse, isso é bom ou ruim? Bom, porque muitas pessoas vão me amar e vão querer pagar para mim, mas ao mesmo tempo, a longo prazo, você vai se sobrecarregar, vai perder performance, não vai conseguir entregar e aquelas pessoas talvez reclamem de você. Outro ponto importante aí é que quando você quer agradar a todos, você acaba tentando vender para todos. E quando você tenta vender para todos e dar conta de todos e agradar a todos, muitas pessoas elas ficam dependentes de você. E aí, quando elas ficam dependentes de você, se você está sobrecarregado ou se você realmente tem coisas que você não consegue controlar naquela pessoa, você não vai ter resultado com ela, porque depende dela e não de você, entende? Muito do processo, até nas minhas mentorias, eu trago os caminhos, mas eu não posso pegar a pessoa e fazer ela fazer o que eu estou falando para ela fazer, entende? Então, não vale a pena vender para todos, não vale a pena tentar agradar a todos. Você precisa fazer com que alguns gostem tanto de você a ponto de comprar de você, mas sabendo que outros vão te odiar. Outros que vão olhar e vão falar, não vale, não faz sentido para mim. E tá tudo bem, tá tudo certo. O segundo ponto, né, das travas emocionais é a necessidade de abraçar tudo e dar conta de tudo sozinha. Isso é para validar também as suas capacidades. Então, se eu pensar por trás disso, talvez um medo de se sentir impotente, né? Um medo de não ser valorizada, um medo de não provar o seu valor. Então eu vou tentar dar conta de tudo, juntar tudo num pacote só. Eu faço, eu executo, eu penso, eu imagino e eu entrego. Vai dar certo? Não vai. A longo prazo não. Se a gente estiver falando de 10 mil reais por mês, 20 mil reais por mês, até dá certo. Mas para 100 mil reais por mês, você acha mesmo que dá certo? Com certeza não. Claro, eu defendo o one person business, que é o trabalho de uma pessoa só, mas geralmente o trabalho de uma pessoa só é muito enxuto, não significa que seja uma pessoa só. Às vezes tem outras por trás ali. E depende do quanto você quer escalar. E essa mentorada, ela quer escalar, ela quer ir além, ela quer faturar 300 mil, ela quer faturar 1 milhão por mês. Tá? Com certeza não vai ser vendendo 1 a 1, vai ser escalando através de outros produtos. Mas se ela continua assim como ela está hoje, nem pensar, nem executar outras possibilidades, nem botar em prática outros projetos ela consegue. Ela não vai conseguir, ela vai ficar travada, totalmente travada. E o terceiro ponto aqui é o perfeccionismo e a centralização, que eu já adiantei no outro, né, que está intrinsecamente ligado à necessidade de abraçar tudo, mas sempre penso o seguinte, por que uma pessoa centralizaria e tentaria ser perfeito em tudo? Para não correr o risco de falhar, para não se sentir impotente. Se eu deixar na mão de fulano, o fulano vai errar e eu vou ser a culpada, eu vou ser desvalorizado por isso, eu vou falhar e eu vou me sentir impotente, então daqui deixa o que eu faço, ponto. Se isso aqui não está perfeito, então eu prefiro nem fazer, ou eu prefiro gastar o tempo que for para deixar isso perfeito. Sobrecarga. Na maioria das vezes você não vai conseguir ser perfeito em alguma coisa, é impossível ser perfeito. Nem a natureza que Deus criou é perfeita. Por quê? Talvez é perfeita aos nossos olhos, mas existe uma guerra por trás, ou seja, diante da perfeição como um belo jardim, não é o que de fato acontece. Existe um monte de equilíbrio e desequilíbrio por trás daquilo para que aquilo dê certo. Ou seja, mesmo por trás do que parece ser muito bem feito, existe também um desequilíbrio, uma luta entre o desequilíbrio e o equilíbrio. Se é que vocês estão me entendendo. Fiz uma analogia aqui rápida, né? Um outro ponto é não ter clareza. Então, quando eu estou olhando muito para o hoje, buscando muito aquilo que eu estou vivendo hoje, tentando dar conta de tudo hoje, eu apenas deixo na minha mente, né, abstraio daquilo que poderia acontecer. Mas eu não tenho clareza de certo onde eu quero ir, onde eu quero chegar. E aí você continua apagando incêndio, criando uma bola de neve, se sobrecarregando e se sentindo como impotente. E isso vai frustrando a longo prazo, por mais que você tenha resultado. Mas veja, muitas pessoas têm um limite de resultado. Muitas pessoas já passaram de ter o resultado e começam a decair o resultado. E, geralmente é essa a linha, a linha, se a gente percorrer a história desse tipo de pessoas, empresários, enfim. Então ter clareza é muito importante. Ela geralmente é uma pessoa desorganizada, né, constantemente, porque eu tento dar conta de focar em algo,
dar conta de tanta coisa relacionada àquele algo que o resto da minha vida está uma bagunça. Mas eu escondo para debaixo do tapete e mostro que isso aqui está perfeitinho. Muitas pessoas são assim quando tem relacionamento, né? São casadas, mas são muito boas profissionalmente. Então, a vitrine dela é aquilo que ela é muito boa, que ela é perfeita, que ela entrega, mas não está entregando em casa. Né? Tá deixando de lado a família, deixando de lado os filhos, e isso atrapalha demais. E um outro ponto, e acho que ligado a essas partes emocionais, são a ausência de comunicação. Se eu não sei quem eu sou, se eu quero agradar todo mundo, eu não consigo me comunicar, então eu acabo atraindo pessoas que não vão me dar resultado, pessoas que estão fora do meu nicho, pessoas do qual trazem problemas para mim que eu não consigo resolver, e aí o meu resultado cai a médio e longo prazo. Então, se comunique e atrai aquele cliente que você quer. Aquele que você não quer, deixe ele de fora. Diga não. Não tem problema fazer isso. Por quê? Porque é o teu resultado que está em jogo e o resultado da pessoa que está em jogo. Então, você precisa pensar em duas pessoas, você e no seu cliente. Bom, o problema disso tudo, ela fica muito no campo da ideia, tá? Então, a gente identificou que ela abstrai demais de como seria se e quando eu fizer algo e quando isso acontecer, e acaba deixando de lado o planejamento para tudo isso. Existe um estudo na neurociência que diz que quanto mais a gente pensa algo e abstrai de algo na nossa mente, é como se aquilo estivesse acontecendo. Então, se você começa a pensar muito em como será lá na frente, né, com muitos projetos, muitos planos, e não bota isso no papel, e não tira isso do papel, você acaba se acostumando com essa situação, porque isso te entrega dopamina. A dopamina está ligada à expectativa de algo, expectativa de um prazer, expectativa de um resultado. E você fica no campo das ideias o máximo de tempo possível e aí começa a procrastinar. Então, eu dou conta de tudo, mas eu dou conta de tudo que está acontecendo agora. Eu não consigo me planejar para futuro. Eu não consigo planejar meus próximos passos. Eu estou apagando incêndio novamente, como eu disse, e isso vira uma bola de neve. O segundo problema aí é a perfeição e segurança. Então, a perfeição dessa pessoa é a segurança dela. Então, ela não é perfeita porque ela nasceu perfeita. Ou melhor, ela não tenta ser perfeita porque ela nasceu como uma pessoa que tenta ser perfeita. Ela aprendeu a buscar a perfeição. Por quê? Porque se sentia mais segura. Eu me escondo, eu me protejo daquele sentimento de não dar conta, como? Tentando dar conta de tudo, tentando ser perfeitinha e ainda tento a validação dos outros, ou seja, eu tento mostrar para os outros que eu sou bom o suficiente. E o último problema em volta disso, né? Somando 3, campo de ideia, perfeição e segurança e tentar fazer tudo sozinho. Então são os 3 problemas principais dentro daquelas travas emocionais. Tentar fazer tudo sozinho só vai te atrapalhar. Você pode fazer isso num início de negócio, num início de projeto, é muito bom. Principalmente se você não tem condição de manter uma equipe, de contratar uma equipe. Faça tudo sozinho, beleza, dá conta, bate no peito. 90% das pessoas não estão dispostas a isso. O problema é quando conforme você vai crescendo, você não vai aprendendo a delegar. E aí se você não faz isso, o bicho vai pegar, porque a sobrecarga é muito maior. Então, nós chegamos a uma conclusão, né, na mentoria de 3 caminhos a seguir. 3 caminhos não, 3 ações, né? Porque caminhos ou eu sigo um ou eu sigo outro. Aqui não, ela vai seguir um caminho com as 3 ações naquele caminho. Então, entender a dor emocional por trás do comportamento. Isso a gente já entendeu. Vem de um sentimento de não querer ser impotente, não querer se sentir impotente e não querer ser rejeitada pelos outros. Ou seja, provar o seu valor através da entrega. Provar o seu valor através de dou conta de tudo. Entendemos isso? A gente trabalha em cima disso, né? Muitas vezes, às vezes eu trago o meu mentorado para fazer a hipnoterapia comigo, para que a gente destrave essas partes que geralmente têm ligações à infância, mas eu não vou abordar nesse vídeo aqui. E a segunda ação é identificar o eixo de posicionamento, ou seja, para quem que eu quero falar, quem eu sou, sobre o que eu estou confortável em falar e atender, o que eu quero mostrar para o meu cliente, com quem eu me identifico e por que tudo isso. Por que isso é importante para mim? Evitar olhar para o lado, né? Então, focar apenas numa direção. Porque se eu olhar para o lado, no caso dela é hipnoterapeuta, vai atender ansiedade, vai atender depressão, vai atender burnout, vai atender procrastinação, vai atender mulheres de relacionamento, vai atender mulheres
ou homens fracos emocionalmente, vai atender empresários, o que tu vai atender? Tu precisa pegar um nicho bem específico, falar para esse nicho. Por quê? Porque se você tem conhecimento daquilo, é muito mais fácil você falar sobre aquilo. Senão você precisa virar uma pessoa que conhece pouco de tudo. E aí você não tem resultado a longo prazo também, porque uma hora vão vir maiores demandas ou a pessoa vai falar, não, essa pessoa não tem conhecimento daquilo que fala. Eu, por exemplo, trabalho com empresários e C-levels, né? Então, gestores, CEOs de empresas. Eu poderia falar sobre relacionamento? Poderia. Eu tenho um relacionamento de 21 anos, casado há muito tempo, com 4 filhos, mas eu vivo isso. Para mim isso é muito simples. Não é uma coisa que eu estudo, aprofundo, de uma maneira a ensinar. Eu ensino a questão voltada a mente, negócios. Bom, então identificar esse eixo de posicionamento é muito importante para a sua comunicação. E o terceiro é plano de ação, ou seja, parar de abstrair, parar de ficar no campo da imaginação e se, e como, e aí, enfim, e começar a planejar os próximos passos com intensidade, com consistência, com ações bem planejadinhas ali, mas principalmente com intencionalidade. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou falar dessa maneira? Por que eu vou me comunicar dessa maneira? De que forma? Isso também é de extrema importância. E quais são os degraus dessa minha escada para chegar até o meu objetivo final? Bom, todo vídeo eu tento trazer Na verdade, essa é uma coisa que eu estudo bastante, eu gosto bastante, que é falar um pouco sobre as virtudes, né? E que virtude está por trás dessa sessão de mentoria, por exemplo? Bom, se a gente pensar no medo de não ser aceito e no medo de se sentir impotente, né, de falhar, a gente pode dizer que a virtude central aí é a coragem. Ou seja, desenvolver, trabalhar em cima da virtude da coragem. Por quê? Porque quando a gente fala de medo, né, o medo está por trás de muitas coisas, né? Medo de se posicionar para um só grupo e ser rejeitado por outros. Por exemplo, medo de se sentir incapaz. A gente pode lidar com medo de duas formas, ou eu sou corajoso ou eu sou covarde. Quando eu deixo o medo modelar meus comportamentos, significa que eu estou sendo covarde, eu estou tentando fugir dele. É uma fuga emocional. E que mostra uma imaturidade emocional. Quando eu lido com coragem, eu até sei que tem aquele medo. É normal, é natural. Putz, né? Tem um pouco de desconforto, ou até um grande desconforto, mas conforme você vai modelando isso, esse desconforto vai diminuindo e tende a ficar irrelevante. Então a virtude por trás desse case que eu trouxe para vocês hoje é o desenvolvimento da coragem e ações pontuais pautadas no seu objetivo final, ou no teu objetivo médio, né? E se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, se inscreve no canal, ou, enfim, coloca uma pergunta para que eu possa responder você aqui, ou, quem sabe, criar um vídeo para responder a sua pergunta. Até o próximo vídeo.